Jesus, estamos aqui neste momento, prontos e preparados para ouvir a Tua palavra. Sabemos que Tu tens um propósito nesse culto, que o Senhor nos ama e o Senhor sempre tem uma palavra para aqueles que aguardam em Ti, Pai. Então abençoa, abre a nossa mente, o nosso coração, repreende qualquer tipo de interferência do mal, em nome de Jesus, e que a Tua presença venha sobre esse lugar como tem sido até agora, e cada um dos Teus filhos seja abençoados com a Tua palavra, Pai, em nome de Jesus, amém e amém. Queridos, quem é que sabe aqui o que é piloto automático? Piloto automático. Então, alguns irmãos sabem, não é isso? Hoje em dia, a tecnologia, cresceu muito, a ciência se multiplicou. Então, às vezes, você compra um carro que ele é um carro automático. Um carro automático, você não precisa passar marcha. Você só acelera e ele vai passando as marchas sozinho. Então, você não tem 3 pedais, acelerador, freio e embreagem. Você só tem acelerador e freio. Você vai lá, pisa no acelerador e ele vai andando. E aí, à medida que a velocidade vai aumentando, ele vai mudando as marchas automaticamente. Além disso, os carros hoje em dia também têm um piloto automático. É uma teclazinha que, por exemplo, quando você vai daqui para São Paulo, pega um trecho enorme de pista reta. Aí você vai, a velocidade permitida é 100 km por hora, você vai até 100 km e aperta um botãozinho, e aí você não precisa mais acelerar o carro. Você vai só controlando no volante. Por quê? Porque o carro vai manter a aceleração de 100 km por hora até a hora que você não precisar mais. E aí, quando você não precisar mais, se você der um toquezinho no freio, já desarma, né? E aí você volta a ter controle sobre a aceleração do carro. Na aviação acontece a mesma coisa. A tecnologia foi crescendo, a automação foi crescendo de uma maneira tal que o avião, ele, a maioria do tempo que ele está em viagem, em deslocamento de uma cidade para outra, ele fica no piloto automático. Se aperta lá um botão e é como se o avião estivesse indo sozinho. Tem ali o piloto, o comandante, né? Tem ali os auxiliares, mas ele vai sozinho. Só que é uma bênção isso, né? É uma bênção. Por quê? Porque, de uma certa forma, libera os participantes ali da cabine para que eles fiquem, talvez, até mais atentos, ou então liberados de um esforço maior. Não é isso? Aí o que acontece? O ideal é que, em caso de falha, os pilotos assumam o controle como no carro. Por exemplo, eu estou andando a 100 por hora no piloto automático, e aí vem uma área de curvas, o que eu faço? Eu dou uma catucada no pedal do freio, e aí eu tomo o controle da aceleração que eu quero dar ao carro. O ideal é que aconteça isso também na aviação, mas, por exemplo, aconteceu um acidente com um avião da Air France em 2009, num voo entre o Rio de Janeiro e Paris. O avião levantou voo, né, do aeroporto do Galeão, e logo depois que aquele procedimento de levantar voo, né, decolar e chegar até uma velocidade de cruzeiro, o piloto colocou o avião em piloto automático. Ele fez aquilo que era o procedimento normal. Tudo corria muito bem, só que 3 horas depois, já em viagem, né, em velocidade de cruzeiro e tudo mais, em altitude de cruzeiro, 3 horas depois o avião passou numa certa área e aí começou a apresentar um defeito nos sensores do avião e eles desligaram o piloto automático. Ou seja, o piloto automático parou de funcionar e aí o comandante, né, do voo, ele tinha que então tomar os controles e regularizar o voo. Só que o comandante, né, saiu do seu posto e foi na cabine descansar um pouquinho. Ele foi descansar um pouquinho. O copiloto, a pessoa que estava ao lado, quando percebeu aquilo, o que aconteceu? Imediatamente, o avião saiu de uma velocidade de 500 km por hora e baixou para 100 km por hora. E o avião embicou e veio embora.
o copiloto correu para tentar fazer alguma coisa, mas não deu tempo. Conclusão, o avião caiu no mar e 228 pessoas morreram. 228 pessoas morreram. Por que eu estou contando isso? Porque às vezes, na nossa vida espiritual pode acontecer alguma coisa semelhante. Né? Pode acontecer na nossa vida. De uma hora para outra. Né? De uma hora para outra. Passa o tempo e as coisas começam a ser feitas de forma automática. E o problema está aí, porque aí nós vamos à igreja, nós adoramos a Deus, cantamos, louvamos, contribuímos, mas já não tem mais aquele fogo. Nós fazemos isso de uma forma religiosa, automaticamente. Então, eu vim aqui, cumpri as tarefas, cantei o meu louvor, vim ao culto, contribuí. Eu estou liderando um departamento da igreja e eu estou criando programações, eu estou mantendo o grupo ocupado, todos nós. Tudo parece normal. Só que sem a gente perceber, acabou que nós entramos em uma fé no piloto automático. Não é? Acabou, quer dizer, você não está mais concentrado. Dia após dia você cumpre aquela rotina e não tem um comprometimento do teu corpo, da tua alma e do teu espírito. Quando você presta um culto a Deus, quando você crê em Deus, você precisa manifestar essa fé não só na tua mente, no teu entendimento. Você tem que manifestar a tua fé no teu corpo, mas também na tua alma e no teu espírito. Não é assim? Diz lá que nós devemos adorar a Deus de toda a nossa alma, com todo o nosso coração e de todo o nosso entendimento. Então nós não podemos só cantar, é bonito, nós cantamos e adoramos a Deus aqui, é tão bonito, né? Jeová Jiré, né? Ele irá prover de novo, eu creio, né? Ele vai prover, é lindo cantar isso, mas você crê mesmo nisso? Nós temos que tomar cuidado, porque senão a gente repete letras. A gente canta, como as pessoas vão para um show aí e canta uma música que está aí na moda, na rádio, aí o cantor está cantando lá, você canta, tem gente que canta, se escabela, faz tudo. Né? Então, eu queria te fazer uma pergunta, olha bem para mim aqui. Como é que está a tua rotina? Como é que está a tua rotina? Sabe, a rotina, ela é até necessária. Todo dia a gente tem que levantar. Todo dia a gente tem que escovar dente. Né? Todo dia nós temos que fazer as nossas refeições. Todo dia nós temos que ir para o nosso trabalho. Todo dia nós temos que cumprir certas rotinas. Então, a rotina em si, ela é muitas vezes necessária. Né? Mas nós temos que tomar cuidado. Eu vou pegar a minha vida como exemplo. Eu me casei e a gente vivia uma vida muito boa, obviamente, né? Só que eu era muito... Eu me exigia muito no meu trabalho, então não tinha folga, não tinha férias, né? Tinha muito pouco descanso, passava muito pouco tempo com a minha família. Demorou anos para eu perceber que o que eu estava fazendo não era legal. Eu tinha que separar um tempo para a minha família também. A mesma coisa com a saúde. Eu não ia no médico, eu fiquei 22 anos sem ir no médico. Vocês acreditam nisso? 22 anos sem ir no médico. Aí quando eu fui, o médico pediu exames e tal, eu fiz, apresentei, tudo bem, tranquilo, né, sem problema nenhum. Quando eu cheguei, que eu apresentei o exame, a doutora olhou para mim assim: você está vivo? Ela perguntou se eu estava vivo. Eu falei: estou aqui, né, eu estou vivo. Ela falou: não, mas você não era para estar vivo, porque você não tem mais sangue. Você tem leite condensado nas veias. Eu estava com triglicerídeo, 950 mais ou menos. E eu tive que fazer uma dieta, depois eu aprendi que eu tinha. Então, a rotina muitas vezes faz a gente esquecer de coisas que são importantes, né? Muito importante. E na nossa fé, muitas vezes acontece que a gente entra como numa situação de piloto automático espiritual. Né? Tudo vai transcorrendo pessoalmente, as pessoas ficam muitas vezes desatentas, e aí é um momento em que o inimigo age.
E aí talvez possa chegar um momento em que, quando você perceber isso, não dá mais tempo de você se reposicionar. Não dá mais tempo de você alinhar a tua vida de novo. Entendeu? Eu achei uma frase muito bonita, e eu botei essa frase aqui. Cansei de ser igreja, eu quero melhor. Eu cansei de ser de igreja, eu quero ser igreja. Eu cansei de pertencer à fé para todos, eu quero ser a fé para todos. Eu vou te dar um sintoma interessante. Não sei se você entendeu bem a diferença dessas duas frases. Uma coisa é você ser da igreja, outra coisa é você ser a igreja. Quer ver uma coisa interessante? Quando a gente começa a olhar as coisas na igreja e não concordar muito com as coisas, interessante, a gente trata a igreja como se a igreja fosse uma instituição. Mas nós esquecemos que nós somos a igreja. Nós é que somos a igreja. Então, somos nós que temos que mudar. Não é isso? Então, eu queria trazer para vocês aqui umas informações importantes para a gente se autoavaliar. Porque quando chega no início, todo relacionamento no início é uma bênção, né? Eu já falei aqui, a gente quer estar junto o tempo todo, tudo é bom, nada é pesado demais. Você chega mais tarde em casa, mas está tudo bem. Você está cansado, mas mesmo assim você sai. Não é isso? Porque tudo é bom. E quando você chega na casa de Deus, geralmente você se apaixona. Você ouve a palavra, o Espírito Santo toca em você e, de repente, aquelas palavras fazem sentido para você e você começa a entender aquilo e começa a olhar a tua vida sob a perspectiva da palavra e não mais sobre a tua perspectiva. Então ocorre uma mudança. Então, no início, é uma bênção, a rotina é cheia de novidades quando você começa na fé. Aí você lê a Bíblia com entusiasmo. Me lembro quando eu comecei a ler a Bíblia pela primeira vez, aqui, me deixava curioso, parecia até novela. Novela não é assim? Você vê um capítulo e aí tu fica curioso para saber o que vai acontecer no outro. E a Bíblia é assim também, né? Você começa a ler e quanto mais você lê, mais o Espírito Santo te revela e mais você tem desejo de ler. Então, no início, ler a Bíblia é uma bênção. Você tem disposição de ir às reuniões da igreja. Você não vê obstáculo nem cansaço. Você tem zelo pelas coisas de Deus. Orar e jejuar, elas não são atitudes assim tediosas, cansativas. Não, faz parte da tua vida e você tem desejo de ter uma intimidade com Deus em oração. Há uma alegria que traz força espiritual para você. Isso no início, né? Mas com o passar do tempo, é o que eu falei, isso pode virar uma coisa automática. Você sabe o que tem que fazer, é interessante, tudo isso. Mas, de repente, essa rotina pode transformar você numa pessoa religiosa. Você é um religioso, sabe? Você sai da posição de filho de Deus, você sai da posição de igreja e você se torna um religioso. Religioso é aquele que cumpre regras. Religioso é aquele que acha que merece alguma coisa de Deus porque ele cumpre tudo direitinho. Ah, mas eu estou lá, eu fiz isso, eu participei daquele evento. A palavra de Deus diz que muitos no final dos tempos vão chegar diante de Jesus e Jesus vai tirar eles da fila e mandar eles para a fila do lado esquerdo, né? Lá para o Lago de Fogo, e vão dizer assim, não, mas espera aí, eu preguei o Evangelho, muitos enfermos foram curados quando eu orei, eu fui missionário, eu fiz isso, fiz aquilo, tudo bem, você fez tudo isso? Fez, mas eu não te conheço. Você é um estranho. Então a gente tem que tomar cuidado com essas coisas, né? E para a gente ter um exemplo disso, eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 2. Livro de Apocalipse, capítulo 2, nós vamos ver uma igreja que passou por essa experiência. Capítulo 2, a partir do versículo 1. Diz assim a palavra de Deus: ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança,
e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos, e tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixastes esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do teu santo lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Uma carta à igreja em Éfeso. Das 7 cartas, das 7 cidades que são citadas aqui, né, nessas cartas, a cidade mais importante era Éfeso. A maior cidade era Éfeso. A Éfeso, ela era o centro comercial da época e era o centro não só religioso com a deusa Diana, mas também era o centro filosófico e cultural daquela época. Na sua segunda viagem missionária, né, Paulo foi ali, né, criou a igreja, ele ficou ali um tempo, né? Ficou ali um tempo. Ele ficou ali por 2 anos. Por 2 anos. E formou no coração daquele povo ali uma firmeza espiritual. Sabe, ele lançou fundamentos sólidos, né? Lançou fundamentos sólidos sobre aquela igreja ali, tá? Nós vemos aqui, desculpa, eu falei 2 anos, mas foi 3 anos que Paulo ficou ali. Durante 3 anos, Paulo ficou nessa cidade e deu base de ensino àquele povo ali. Aí, o que acontece? No início, quando você começa a ler aqui, você vê que aquela igreja era uma igreja que tinha coisas muito boas, valorosas, né? Ela foi elogiada pelo Senhor, mesmo apesar da idolatria. O Senhor apresentou ali obras que agradavam ao Senhor, que lhe agradavam. Então ele fala, não suportava homens maus, colocou à prova os falsos apóstolos, resistia provações por amor do nome do Senhor, era perseverante e não se deixava esmorecer, e odiava as obras dos nicolaítas. Porém, muito embora eles fossem tão cuidadosos, né, com a palavra que aprenderam, havia algo que faltava àquela igreja. E aí, então o Senhor declara, tenho porém contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Vocês deixaram aquele fogo, deixaram aquela paixão, né? E os cristãos em Éfeso não esperavam essa repreensão do Senhor. Sabe por quê? Porque eles se julgavam irrepreensíveis no seu proceder. E é muitas vezes assim, é uma igreja boa, é uma igreja correta, bem fundamentada na palavra, os irmãos até são sinceros e cultuam a Deus, adoram a Deus e contribuem e servem, mas aquela chama, aquele fogo, já não arde do mesmo jeito, né? Já não arde da mesma maneira. Muitas vezes as pessoas, nós nos sentimos assim, fazemos muitas coisas, né? Ajudamos os perdidos, levamos eles a conhecerem a verdade, mas acima das nossas obras, nós precisamos cuidar do nosso relacionamento com Deus, da nossa intimidade, do nosso envolvimento com Deus, né? Eu falei que no primeiro amor tudo é novidade. Tudo que se faz para Deus dá prazer, dá alegria. E foi exatamente isso que a igreja de Éfeso perdeu, né? Foi exatamente aqui que eles tinham tudo, muita coisa boa, mas vocês lembram de 1 Coríntios capítulo 13? Pode colocar aí, primeira carta de Paulo aos Coríntios capítulo 13.
Vamos dar uma olhada rapidinho aqui. Versículo 1. Não falei, né? Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa ou como símbolo que retine. Versículo 2. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se eu não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se isso não for feito por amor, nada disso adianta. Então o amor é a base de tudo. Como o pastor Leonardo falou aqui, aquela senhora deu tudo que tinha na oferta. E ele falou, olha, muita gente aqui deu um valor muito alto, mas eles deram do que sobrava. Vocês percebem? Não é o valor, é a motivação. Não é porque eles deram um valor pequeno, irrisório, é porque eles deram só aquilo que sobrava. Não custou nada para eles. Davi diz assim para Araúna, né? Ele diz assim, que não queria dar para o Senhor algo que não lhe custasse nada. Então nós não podemos oferecer um louvor que não custe nada para nós. Nós não podemos ofertar para a casa de Deus alguma coisa que não tenha nenhum valor. Nós não podemos cantar um hino só porque ele é bonito e a letra é boa e tem um bom gingado e é alegre, não. Nós temos que cantar um hino porque aquilo ali faz parte da nossa vida, nós vivemos isso. Nós sabemos que Ele vai prover de novo mesmo, por quê? Porque Ele tem provido dia após dia. Nós sabemos que no meio da tempestade eu posso confiar nele, porque nós não andamos pelo que vemos, nós andamos pelo quê? Pelo que cremos. Eu queria fazer uma pergunta, tem sido assim contigo? Na hora da bênção, né? Não, eu ando pela fé. Anda. E se o bicho pegar? E se o chão se abrir? Se a tua segurança, se a tua estabilidade, ela for embora? Não há nada pior diante de Deus do que uma adoração fria e um serviço sem amor e sem devoção. Me lembro agora, que veio por acaso na minha mente, que Deus diz assim para o povo dele: vocês acham que eu me agrado dos holocaustos, dos cultos que vocês prestam a mim? Deus falou isso. O povo de Israel, né? Fazendo tudo bonitinho, tudo no piloto automático. Só que aquilo desagradava a Deus, porque Deus sabia que aquilo não era verdadeiro, não era real. Na hora que eles iam oferecer um animalzinho, eles pegavam aquele que estava meio doentinho, manco, tinha algum problema, e dava aquele ali. Como o pastor Leonardo falou aqui, ele falou da nota amassada, não é isso? Mas às vezes não é a nota amassada. Qual é o menor valor que tem aqui? Deixa eu ver na minha carteira, qual é a menor nota? Mais uma vez eu digo, não é o valor, é o sentimento que te leva a fazer aquilo. Como é que está a tua adoração? A igreja em Éfeso, sem perceber, tinha perdido o bem mais precioso que uma igreja pode ter, que sabe o que é? A intimidade com o Senhor. Nós começamos o culto aqui cantando um hino que fala profundamente ao meu coração. Ele diz assim: não há nada melhor, não há nada igual, não há nada melhor, né? Aqui se comparar com o quê? Presença de Deus. Tua presença. Sabe por quê? Porque a presença de Deus é o que dá sentido à nossa fé. Sabe quando eu me converti lá atrás? Eu me converti porque eu comecei a perceber a presença de Deus. E a presença de Deus começou a encher a minha alma, o meu coração. Você também viveu isso, amém? Quem é que diz aqui, olha, pastor, no início comigo foi assim. A palavra veio, o Espírito Santo tocou meu coração e me arrebatou. É por isso que eu saía do trabalho cansado, ia para o culto, e lá no culto eu adorava a Deus, glorificava a Deus. E eu tinha um pastor maravilhoso, que era o pastor Santos. A gente ia para um culto de ceia na terça-feira, e a mensagem dele era a coisa mais simples do mundo. Mas quando ele lia a Bíblia, ele falava alguma coisa, ele parava assim, a igreja pegava fogo. Fome de Deus.
fome da presença. Assim como a corça anseia, né, pelas águas, assim a minha alma anseia por Ti, ó Deus. Aleluia. A minha carne treme, o meu corpo se abala, a minha mente, ela foca, parece que liga um contato, sabe, ativa na minha mente alguma coisa que a presença de Deus traz. Na presença de Deus a gente pula, a gente se alegra, a gente chora, a gente faz os maiores sacrifícios e não são sacrifícios. A gente não pode perder isso. Eles perderam o mais importante, a intimidade com o Senhor. Nós temos que sair. Quantos entendem que nós temos que sair do piloto automático? Como é que a gente faz isso, pastor? Primeira coisa, você precisa, não olha para os outros. A gente conversava com um rapaz evangelizando ele ontem, e aí ele começou a abrir a boca, e sabe o que ele falou? Ele falou assim, você já deve ter passado por isso. Não, e tal, eu estou pensando, eu vou para uma igreja e tal, mas por enquanto eu não tive boas experiências. Eu fui num lugar assim, fui no lugar o pastor assado, no outro lugar o irmão não sei o quê. Aí eu parei para ele, peraí, mas tu vai seguir o quê? Eu não estou falando para você ir para um lugar para seguir pessoas, você vai seguir a Deus. Porque se a gente ficar, o diabo, ele faz isso mesmo. Quando ele percebe que que ele está correndo risco, que alguém pode sair do controle dele, aí ele fala, tu vai para lá, olha lá, crente erra, crente fala mal, o pastor às vezes dá um furo aqui, um furo ali. Aí o sujeito olha assim, não, ele ainda falou assim para mim, eu prefiro ficar do lado de fora e reconhecer as minhas fraquezas do que ir para dentro da igreja. Mentira do diabo. Mentira do diabo, engano do diabo. Essa pessoa, se ela se arraigar nisso aí, ela nunca vai se render aos pés de Jesus. Mas se ela reconhecer que ela que precisa, ela é fraca, ela é pecadora, ela precisa de perdão, aí ela vai encontrar Cristo, né? Então o primeiro passo é entender que a mudança começa em mim. Fala assim, a mudança começa em mim. Sou eu que tenho que mudar. Não é a igreja, não é o pastor, não é o louvor, não é a forma de pedir oferta, não é a iluminação, não é porque a igreja está em obra, não está em obra. Eu é que tenho que mudar, eu é que sou a igreja. Primeiro passo, reconhecer que a mudança começa em mim. Segundo passo, vamos olhar aqui os conselhos que foi dado à igreja de Éfeso. Primeiro, lembra de onde caíste, ou seja, onde é que começou a esfriar? Onde é que você apertou a tecla de piloto automático e você vem caminhando aí em velocidade de cruzeiro, mas sem controle da tua vida espiritual? Onde começou a esfriar? Esse lembrar aí é para você refletir sobre o que ocasionou a tua queda, o que ocasionou o teu esfriamento. Amém? Em seguida, arrepende-te, não é isso que eu estou lendo aqui? Arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Se arrepender. Reconhecer que não é um estado normal. Reconhecer que Deus não se agrada disso. Reconhecer que o que você está oferecendo a Deus é muito inferior àquilo que você deveria oferecer. Se arrepender. Em terceiro lugar, meu irmão, se você lembra que você caiu, se você se arrepende, tem que ter uma consequência disso. E a consequência é aqui, e volta à prática das primeiras obras. Voltar a fazer o que você fazia antes. Pastor, mas eu não tenho mais aquele fogo. A gente vai ficando velho e de repente até o vigor não é o mesmo. Você não consegue trabalhar, ir para uma reunião, ir para outra, se envolver no ministério, mas alguma coisa você pode fazer, meu irmão. A gente precisa quebrar esse encantamento. Sabe por que eu estou feliz? É porque Deus tem falado ao meu coração direto sobre isso, sobre mudança na minha vida, na vida da igreja. E olha, ano que vem nós vamos ter um negócio aqui no final. Aliás, o Congresso Vida 2.0 já vai falar muito sobre isso. Muito sobre isso. Mas dos dias 6 ao dia 10 de dezembro, nós vamos ter aqui a Semana da Virada. Então nós vamos ter aqui o pastor Richard, o pastor Jean Max, o bispo Laerte,
Nós vamos ter aqui o pastor Célio. E nós vamos ter aqui, faltou um, pastora Beth. Lembra da pastora Beth? Sabe qual é o tema que a gente vai abordar aqui, olhando para o ano que vem? Um tempo novo. Diga assim, um tempo novo. O que a igreja está precisando é um tempo novo, que talvez não seja tão novo, porque a gente vai voltar ao passado. É uma volta ao primeiro amor, é uma volta às práticas que nos trouxeram até aqui, é uma volta às práticas que nós praticamos depois de ter um encontro real com Cristo e da chama do Evangelho arder no nosso coração. Então eu vejo tudo isso aí como uma direção de Deus, que as coisas vão acontecendo. É um evento aqui, um evento ali. Agora mesmo teve um evento de casais, tempão que ninguém se reunia, né? Casais. Aí fizeram um encontro de casais. Você tinha que ver a cara do pastor Leonardo quando ele voltou. Ele entrou na minha sala, parecia que tinha uma luz brilhando no rosto dele. Por quê? Porque foi uma bênção. Os casais querem de novo. Ele falou, tem que dar um jeito de fazer alguma coisa, porque eles querem de novo. Só porque voltou um pouquinho. Esse povo que foi para Campos do Jordão, mas é passeio. Vão voltar do mesmo jeito. Esse congresso 2.0, não sei se vocês já oraram. Tem expectativa? Vocês já imaginaram o que Deus vai fazer? Aí vem a semana da virada. Esse povo vem pregar aqui. Sabe o que eles vão pregar? Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2. Bota aí, irmão. Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2. Eu queria que você lesse comigo. Você consegue? Não. Preciso ouvir uma voz, sabe, junto comigo aqui. Olha o que diz, vamos juntos. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Versículo 2: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade. Quem quer a vontade de Deus? Quem quer que a vontade de Deus se cumpra na sua vida? Aleluia. Você está nessa? Então eu quero começar a te dizer o seguinte, onde é que é o botãozinho? Vira o botãozinho aí, começa agora. Começa agora a mudar, começa agora a buscar mais a Deus, começa agora a não faltar culto, começa agora a cantar. Olha, eu estava vendo uns filmes de cultos aí. Hoje eu estava vendo o filme do hino que a gente vai ensaiar daqui a pouco. Meu irmão, me deu uma... Sabe por quê? O pessoal cantava e o povo todo em volta. E a igreja arrebatada. E o povo cantava e pulava. Mas aqui é um tal de artrose, artrite, velite. Meu Deus, até a boca é difícil de mover. A gente tem que quebrar isso. A gente está preocupado com Israel. Aí eu estava pensando assim, mas a igreja será arrebatada. Tô nem aí, meu irmão. Vai ficar ruim mesmo. E outra coisa, daqui a pouco vai aparecer o cara que é o cara, que tem solução para tudo. Todo mundo vai olhar para o sujeito assim, meu Deus, que sabedoria, né? Mas se ele estivesse sentado numa mesa e botasse o nome certo dele ali, ia estar escrito assim, anticristo. Está tudo mudando muito rápido, gente. Eu falei aqui, né, na oração, que antigamente, a cada 30, 40, 50 anos acontecia uma coisa que a igreja, a palavra de Deus está se cumprindo. Agora não, é toda hora acontece alguma coisa. Jesus está às portas. Então a gente tem que se firmar e ganhar os outros. Olha para a tua casa, vê os teus parentes que vão para o inferno se Jesus voltar agora. Teus amigos, as pessoas que você ama, teus filhos, eles não podem ir para o inferno, amém? Amém? Veio um susto agora, eu falei amém? Amém. Ô Jesus, desliga o piloto automático a partir de hoje.
Em nome de Jesus, a gente quer voltar ao controle da nossa vida espiritual. A gente quer adorar a Deus. Amém? Arrependa-te e volta a praticar as primeiras obras. Porque se isso não for feito brevemente, virei sobre vocês, vou tirar do lugar, do meio de vocês, o teu castiçal. Jesus está dizendo aqui, eu vou tirar a minha presença. Eu vou tirar a minha luz. Porque a igreja de Éfeso foi uma luz que Deus fez brilhar ali no meio da escuridão. E Ele está dizendo, olha, se vocês não mudarem, eu vou tirar essa luz. Fique de pé. Aleluia. Deixa eu dizer uma coisa para você. Deus tem muito mais. Deus tem muito mais. Muito mais. Outra coisa. Você está incluído nesse mais que Deus tem. Deus quer tocar a tua vida. É Ele que tem poder para isso. E Ele está aqui. A gente não está aqui no endereço, está passando da hora, né? Acabou tarde hoje. Não, meu irmão, para com isso. Fecha os teus olhos agora em nome de Jesus. Fecha os teus olhos. Fecha os teus olhos. Começa a falar para o Senhor, Senhor, eu quero mais de Ti. Eu quero a Tua presença. Eu não quero um coração frio, eu quero um coração que arda. Aleluia. Eu quero um fogo, uma chama acesa na minha vida espiritual. Aleluia. Cada culto que eu vier, eu quero ter uma experiência nova. Cada culto que eu vier, eu quero ver o meu corpo ser tocado. Eu quero sentir um arrepio de Deus, não um arrepio qualquer. Eu quero sentir a Tua presença. Quando eu ouvir a Tua palavra, eu quero que a Tua palavra invada o meu coração. Quando eu ouvir, Senhor, um hino, ou quando eu for cantar um hino, eu quero abrir o meu coração, eu quero dizer, Senhor, eu creio. Aleluia, é desse jeito mesmo. Eu creio que o Senhor vai prover. É desse mesmo jeito, Senhor. Oh, dá-nos o Teu Espírito Santo. Santo Espírito, Tu és bem-vindo aqui. Espírito Santo, Tu és bem-vindo na minha vida. Tu és bem-vindo na minha igreja. Senhor, eu quero Te servir, mas não um serviço qualquer. Eu quero Te servir com fidelidade. Eu quero Te servir com um serviço produtivo. Eu quero dar o meu melhor, o melhor do meu tempo, o melhor das minhas forças, o melhor do meu talento. Eu quero oferecer a Ti. Fecha os olhos, fala isso para Deus. Levanta a tua mão, você consegue? Levantar uma das tuas mãos, começa a glorificar a Deus. Fala, Senhor, muito obrigado. Muito obrigado, porque apesar de mim, o Senhor não tirou a sua presença. Apesar das minhas falhas, apesar de não merecer nada, o Senhor continua me amando. O Senhor continua insistindo. O Senhor continua falando comigo. Aleluia. Eu Te louvo por isso, Pai. Oh, que a Tua vida inunde a minha vida, que a Tua vida inunde este lugar. Aleluia, que nunca mais nós tragamos a Tua presença alguma coisa sem valor, o resto do tempo, o resto da adoração, o resto dos recursos, o resto das forças, o resto dos serviços. Aleluia, Senhor, tira mesmo os nossos olhos desse mundo. Aleluia, aleluia, não nos deixa tomar a forma desse mundo, mas que os nossos olhos estejam no Senhor, no único que é digno de adoração, o único que é digno de louvor. Só Tu és digno, Senhor. Aleluia. Só Tu és digno. Levanta a mão, fecha os olhos, diga, só Tu és digno, Senhor. Só Tu és digno. Só Tu és digno. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Sabe o que é esse momento? Esse momento é a oportunidade que Deus está te dando, porque Ele quer começar hoje. Aleluia. Ele quer começar a falar contigo hoje. Ele quer tocar a tua vida hoje. Ele quer te renovar hoje. Ele quer te dar controle novamente da tua adoração, do teu louvor, do teu serviço. Glória a Deus. Tu és digno de todo louvor.
presença. Eu quero estar. O meu coração deseja de todo se entregar a ti somente. Eu quero adorar. Tu és digno, Senhor, declare. Tu és digno. Quero ouvir a tua voz. De todo louvor. De todo louvor, Senhor, em tua presença, pra sempre eu quero estar. O meu coração deseja de todo se entregar a ti somente. Eu quero adorar. Grandioso és tu, Grandioso. grandioso és tu. És o poderoso Deus, mas vieste em mim reinar. Grandioso és tu. Grandioso és tu. Tudo que há em mim quer te louvar. Grandioso és tu, Senhor. Grandioso és tu. Grandioso és tu. És o poderoso Deus, mas vieste em mim reinar. Grandioso és tu. Grandioso és tu. Tudo que há em mim é te louvar. Aleluia, aleluia. Aleluia, ainda de olhos fechados. Quem entende que é necessário que a gente volte? Primeiro temos que reconhecer. Talvez a gente esteja em piloto automático, né? Mas quem quer voltar, quem quer sentir arder o coração de novo, fecha os olhos em nome de Jesus. Nós vamos orar aqui. Põe a tua mão direita no teu coração, se é teu desejo. Eu creio que Deus vai começar uma mudança aqui incrível, incrível, incrível. Independente de pastores, independente de homens, mas o Espírito de Deus vai começar uma obra aqui no nosso meio. Pai, em nome de Jesus, nós nos colocamos diante de Ti, Pai. Colocamos as nossas debilidades, as nossas fraquezas, colocamos em Tuas mãos, Senhor, esse desejo de controle sobre tudo, esse desejo de uma adoração humana. Colocamos diante do Senhor esse apego às coisas desse mundo. Colocamos diante do Senhor a nossa fé e pedimos, Senhor, nos ajuda a termos uma fé saudável, uma fé que glorifique o Teu nome, uma fé que nos leve à prática de boas obras, uma fé que nos leve a servir com alegria, que nos leve a olhar para o irmão, olhar para o próximo, não motivada por sentimentos humanos, emoções, mas motivadas por amor. Um amor todo especial, que Paulo diz que é o amor que o Espírito Santo de Deus derrama nos nossos corações. É esse amor que nos capacita a viver assim. Então coloco a minha vida nas Tuas mãos. Eu coloco a minha vida nas Tuas mãos, Pai. Eu te peço, começa em mim esta obra, começa na minha vida, muda a minha vida, quebra a minha rotina. Aleluia. Senhor, me tira de uma rotina que me leve à religiosidade e me coloca numa posição de todo dia, todos os dias, tratar com o Senhor com alegria, de desejar estar contigo, desejar a intimidade contigo, Pai. Faz isso na minha vida, faz isso na minha vida, Pai. Eu te peço em nome de Jesus. Amém, amém, aleluia. Vem um tempo novo aí,
Aleluia. Vem um tempo novo aí. Nós vamos encerrar o culto. Logo mais 6 horas tem de novo, né?